Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, conversando sobre diversos temas associados ao campo da saúde, nesse contexto marcado pela pandemia. E nós estamos conversando aqui com pesquisadores de vários campos, tanto pesquisadores associados ao campo das ciências humanas e da vida, como da medicina, da farmácia, da biomedicina, psicologia, mas também com pesquisadores associados ao campo das ciências humanas e sociais, como da comunicação, da história, da informação, da sociologia, serviço social, e como que eles estão estudando e trabalhando e propondo soluções e análises para esse contexto que a gente está vivendo tão longo da pandemia e tão ampliado da pandemia dentro das suas áreas e entre áreas, inclusive. Então a gente vem fazendo esse trabalho que tem também como objetivo registrar para o futuro um conjunto de questões, ansiedades, dúvidas, que marcam esse tempo presente tão ampliado, com mais de 1 ano e meio de pandemia no mundo, e também no Brasil. Então, por conta disso, a gente vem investigando aí trabalhando com vários pesquisadores, que vem tratando desses temas e utilizando aqui esse espaço como também um espaço de memória, de registro para o futuro, para futuros pesquisadores que possam analisar essas lives que ficam disponíveis tanto no canal do Instagram, no site da Memória da Eletricidade e também no canal no YouTube, analisar essas lives do ponto de vista de análise social, histórica, etc., do que a gente está vivendo aqui. Hoje é um prazer poder contar com o Assim Syed, que é farmacêutico, divulgador científico e autor de 2 guias, Fake News, como identificá-las, e Fake News e vacinas, guias esses que estão disponíveis online, que é de fácil acesso. Ele vem trabalhando também como divulgador científico no âmbito do Instituto Questão Ciência, que teve uma grande visibilidade no contexto da pandemia da Covid-19, particularmente dessa pandemia. Então a gente vai conversar com ele agora um pouco sobre as dimensões da desinformação e da questão da verdade científica colocada em xeque nesse contexto, ou em muita disputa, nesse contexto, em disputa com um conjunto de narrativas que não são baseadas em evidências científicas, mas que ganham vulto social e repercussão, especialmente vetorizada pelas redes sociais, e qual que é o impacto disso para a ciência, para o controle da pandemia. A gente vai falar um pouco sobre isso e também vamos conversar um pouco sobre as vacinas, e especificamente sobre as vacinas e o conjunto de fake news que estão associadas às vacinas da Covid-19, permitindo inclusive o desenvolvimento de práticas como da escolha das vacinas, essa ou aquela, etc., algo que é inédito na história da saúde pública brasileira. O Assim, mais uma vez, é um prazer poder recebê-lo aqui nessa conversa. Oi, tá me ouvindo? Olá, estou ouvindo bem. Tudo certo, não tem nenhum eco Tem um eco. Peraí. muito ruim? Tá, eu vou Você ver abaixa um se. pouco, de repente você abaixa um pouco, ou coloca o fone, que aí diminui. Ah, tá. E agora? Deixa eu falar. Eu tô me ouvindo. Tá, eu vou trocar o meu celular aqui que Tá, já, tranquilo. já entro.
Bom dia, só vou trocar porque eu tava me, me ouvindo, e aí ele foi trocar o celular rapidamente, a gente já continua aqui com a conversa, vou esperar ele entrar, aí a gente continua com o bate-papo. Inicia, na verdade, né? Deixa eu ver se você conseguiu. Ah, pronto. Foi. Vamos ver se vai. Pronto. Pronto, Pronto. agora deu certo. Agora deu, agora deu. Chique. Agora não tô me ouvindo. Ótimo, obrigado. Porque Que senão isso? ia ficar como aquele meme, sanduíche ishi, eu ia ficar me ouvindo. Sim, sei. E ia Não, ficar. normal. E aí eu ia ficar produzindo, mas tudo bem, acontece. Bom, queria agradecer você poder ter aceitado participar dessa live, para a gente conversar. Eu sei que é mais uma, mas acho que tem sido muito importante o trabalho de divulgação científica nesse contexto que a gente está vivendo, que parece que é incessante o trabalho para a divulgação. A gente vai falar um pouquinho disso também, da importância da divulgação científica. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Como eu falei no comecinho, esse projeto é tanto um projeto de fazer circular informações baseadas em evidências, mas também um projeto de memória, né? Entendendo que é necessário registrar o que a gente está vivendo do ponto de vista dos pesquisadores para pesquisas futuras, né? Num futuro que haverá de existir pós-pandemia, que esse momento que a gente está vivendo, de todas as questões, ansiedades e disputas pela verdade, problemas, etc., possam ser estudados em outro momento. Até mesmo as dimensões profiláticas, etc., possam ser estudados em outro momento. Como os protocolos foram mudando ao longo do tempo também, enfim, poder ter esse registro aqui. A gente começou desde março do ano passado, então já mais de um ano e meio de conversas com pesquisadores das mais diferentes áreas. E eu sempre faço a primeira pergunta sobre a trajetória, enfim, queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como é que se deu também o seu interesse nas suas questões de pesquisa de incluir a divulgação científica. Ah, claro. Bem, já começo agradecendo pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e participar dessa memória que é muito viva, né, sobre a pandemia. E bem, eu acho que não dá para falar, não dá para descrever minha trajetória sem falar da importância da divulgação científica, né? Eu fiz farmácia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Eu fiz iniciação científica, trabalhei enfim, com expressão de proteína recombinante, com bactéria. Só que em 2019, com os cortes na educação, com as manifestações e tal, um dos grupos que eu organizava, que eu coordenava, que é o Video Academics, começou a fazer um trabalho de divulgação científica muito mais popular. Então, eu não sei se alguém aqui já chegou a ver, na época das manifestações, uns cartazinhos explicando a USP de Ribeirão Preto desenvolveu o primeiro bafômetro moderno do mundo, essas coisas, mesmo para mostrar qual era a importância da ciência brasileira, do cientista brasileiro. E com isso a gente foi basicamente desenvolvendo essa questão do ativismo científico aqui no Brasil, né? Através da divulgação científica no ambiente virtual, digital, né? E aí eu fui trabalhando eu fui em divulgação científica
especialmente com design, com posts no Instagram, por exemplo, com a minha pesquisa. Então, eu já trabalhava com bioinformática estrutural, então olhar como que a proteína é e como descrever uma proteína através da divulgação científica e todas as competências que a divulgação científica nos dá, né? E aí, em 2020, com a chegada da pandemia e com 2019, que é um dos grupos que eu ajudei a fundar, que eu cofundei, que é a União Pro Vacina, a gente começou a trabalhar muito com vacinas, né? E aí, com a pandemia, depois que chegou a pandemia, a gente teve que realmente trabalhar muito forte com divulgação científica e para combater as fake news nas vacinas. Nesse meio tempo, eu desenvolvi vários projetos de advocacia, eu esqueci o apoio, o suporte, eu esqueci a tradução, mas do apoio à ciência, né? E contra o negacionismo. E aí eu comecei a integrar o projeto Halo, que é da ONU, no TikTok, e isso me abriu muitas oportunidades. Eu comecei a trabalhar também com outros grupos de divulgação científica, então como a Rede de Análise Covid-19, o Instituto Questão de Ciência, que já participava conosco, bem, foi basicamente uma avalanche, uma tempestade de emoções, porque a gente teve que trabalhar muito duro assim, para levar muita informação e produzir muita informação ilustrativa e didática para as pessoas. E aí no começo de 2021, logo antes do começo da vacinação do Brasil, nós fundamos, junto com outros grupos de divulgação científica, como o Observatório Covid-19, blogs da Unicamp, Todos pelas Vacinas. E isso foi, assim, um trabalho bizarro, porque o dia inteiro a gente estava produzindo vídeo, escrevendo roteiro, mandando no WhatsApp e aí logo depois eu terminei minha graduação e fui convidado pelo meu colega do Projeto Halo, que é o Gustavo Cabral, a fazer o doutorado direto aqui no ICB da USP com vacinas. Então, eu estou desenvolvendo umas vacinas contra a Covid-19, contra os coronavírus. Então, muito obrigado, Gustavo, se você estiver me ouvindo. E minha orientadora, que também é divulgadora científica e virologista, que é a Lorena, que ela deve estar assistindo em algum momento aqui. Então, eu acho que assim, não dá para falar que a divulgação científica não foi importante para a ciência, para minha carreira científica, acadêmica, e também não dá para falar que a minha carreira acadêmica atrapalhou a divulgação científica. Uhum. Então, eu acho que essa história que eu fui desenvolvendo mostra muito bem o que as pessoas têm muito de dilema, né? Eu tive dilema ao longo do ano inteiro, de todo esse começo de trabalho que eu tive com divulgação científica, que eu achava que divulgação científica ia atrapalhar a minha pesquisa e que a minha pesquisa ia atrapalhar a minha divulgação. Então, eu tinha que escolher algum deles, sabe? Isso não é verdade. Que bom. Já pensando nisso que você tratou, você falou de várias coisas e eu fiquei pensando em uma porção delas. Mas eu vou falar da primeira, que é da divulgação, que tem justamente isso que você falou, de uma ideia de quase de uma rivalização ou de uma oposição entre a pesquisa em si, a pesquisa acadêmica e o trabalho como divulgador, né? Claro, enfim, por um lado, é evidente que há um campo, né, de investimento, inclusive teórico, na divulgação científica, etc., mas também tem uma dimensão de que eu acho que a pandemia da Covid-19 colocou para nós a urgência, a necessidade quase estrutural e fundamental e que isso seja feito, seja realizado, que esses conteúdos sejam realizados. A gente pode pensar de várias maneiras, né? Desde a discussão sobre, da vacinação, a discussão passando pela vacinação, passando pela discussão do voto impresso auditável, etc. Quer dizer, passando por tudo isso, quer dizer, que claro que há ciências aí, primeiro com uma ideia de auditoria baseada no impresso, enfim, como se não houvesse auditoria também pelo digital. Então tem uma dimensão de que esses conhecimentos, eles são muito restritos, e talvez isso demonstre o quanto a desigualdade social brasileira ela é muito grande e ela se revela na educação, na forma do conhecimento. Acho que isso tomou uma proporção, né, muito grande durante a pandemia. Claro que a gente sabia, óbvio, por estudar criticamente, pensar e refletir sobre isso,
mas assim, uma proporção muito grande do quanto que é pesquisa. Queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades de realizar divulgação científica diante desse contexto, né? Diante de um contexto de um país com uma educação tão deficitária, em que tratar dessas questões, tratar de questões que são, para nós, cientistas, muito objetivas, às vezes, muito baseadas num método e tal, se tornam questões político-ideológicas e não necessariamente baseadas ali em comprovação. Mas olha, tem uma, né, tem porque a graça muito da ciência, a dor e a delícia da ciência também é um conjunto de verdades que às vezes se desmontam por uma nova descoberta, por uma questão, por uma outra análise, interpretação que não é aquela que você fez. Isso também é ótimo, mas também é péssimo ao mesmo tempo. Isso faz parte da ciência, né? Queria que você falasse um pouco dessas dificuldades que você tem enfrentado ou observado em outros colegas, de lidar com essas desigualdades e com como fazer circular conhecimento na realidade brasileira, né? Eu acho que a minha pergunta em síntese é essa. Bem, isso é uma pergunta bem difícil, né? Eu tava olhando agora o estudo do Datafolha que saiu em 13 de julho, que mostrou que o maior número foi majoritário o número de pessoas que não queriam tomar vacina entre as pessoas menos instruídas e com menos escolaridade. Então, isso dá para mostrar como que, assim, a população brasileira sempre tomou vacina, né? Então, eu tô puxando mais para a parte de vacina porque a gente sabe como que as fake news atuaram para minar essa confiança nas vacinas. Nunca se tinha pensado em vacinas, nunca se tinha pensado em eficácia, nunca se tinha pensado em segurança de vacina. Você chegava a tomar a vacina e pronto. Agora, isso a gente vê que a população que está mais vulnerável à desinformação, que é a população que tem menos escolaridade, não teve desenvolvimento desenvolvimento de análise crítica da sociedade, da realidade tão forte assim na questão do que a gente vê na mídia, do que a gente vê nos jornais, isso impacta bastante. E isso a gente viu como as pessoas, como que a pandemia tem atuado, tem impactado bastante essas populações, as comunidades mais vulneráveis, né? Então, a gente sabe como que é importante levar a informação correta para essas pessoas, porque a gente está salvando vidas, né? De forma direta, na verdade, né? Então, assim, um dos trabalhos que a gente desenvolveu no começo do ano, na verdade, no final do ano, para o começo do ano, foi os áudios para WhatsApp, vídeos para WhatsApp, tirando dúvidas sobre vacinação. Então isso a gente mandou no WhatsApp, por quê? Porque a gente sabe que todo mundo utiliza o WhatsApp. Eu acho que é a rede social em que mais circula fake news, e em que mais as pessoas compartilham informações até muitas vezes corretas. Então a gente teve que aprender desde o começo do ano o guia que você comentou, o guia das fake news e como identificá-las. Tem um capítulo, uma seção dela que a gente explica como que funciona a anatomia, o discurso das fake news. Então a gente pegou umas 4 ou 5 fake news de WhatsApp, de Facebook, e a gente analisou quais eram os pontos que chamavam mais a atenção da população. Porque assim, se aquela fake news circulou e ainda circula hoje, por exemplo, a fake news de que se você tomar gargarejar água com limão, morno e tal, isso resolve a infecção, isso ainda está circulando desde hoje, desde março, desde março de 2020 está circulando até hoje, e as pessoas ainda mandam isso, e não falta informação em matéria mostrando que isso está errado. Então a gente sabe que tem alguns elementos que mostram essa eficiência de replicação dessas fake news nas redes sociais. Então a gente analisou essas fake news e a gente tentou fazer uma retroengenharia. Então, criamos áudios com roteiros que chamavam a atenção das pessoas, com perguntas que chamavam a atenção das pessoas, os emojis para chamar a atenção das pessoas no WhatsApp também. Então, a gente teve que aprender com os negacionistas como levar a informação correta, que é uma coisa bem engraçada, né? Mas, assim, esse trabalho que a gente fez, que foi de formiguinha e que foi efetivo, a gente sabe isso, pelo menos nas bolhas que a gente foi mandando, foi muito importante, mas nada se compara com o trabalho do Ministério da Saúde e com o governo. Então, assim, se o governo tivesse falado, por exemplo, que vacina é boa, desde
desde o anúncio das vacinas no segundo semestre do ano passado, a gente não teria a avalanche de fake news que foi produzida durante o ano. Então, e agora a gente está vendo, né, pelo mesmo Datafolha, com mais gente se vacinando, mais gente vendo que, por exemplo, a Coronavac, uma vacina chinesa, que falavam que ia implantar chip, a vacina da Pfizer que ia alterar o DNA, todo mundo está tomando a vacina, ninguém está virando jacaré, ninguém está sendo, sei lá, perseguido pelo... alterado, tendo DNA alterado. Então, assim, se o governo tivesse feito isso antes, eu acho que muito provavelmente, e se a gente tivesse, obviamente, comprado as vacinas antes, né, a gente estaria num patamar muito melhor da vacinação. E isso a gente vê como que as pessoas queriam tomar a vacina. Né? A gente está vendo tanto de gente procurando vacina, correndo atrás de vacina. Obviamente tem sommeliers de vacina, a gente pode discutir isso em outro momento, mas a gente sabe que a população está procurando. O problema foi que o governo fez o trabalho que é o que as pessoas mais escutam, né? São as instituições. Então a divulgação científica ela veio meio que para preencher essa lacuna que o Ministério da Saúde, essas instituições grandes não foram competentes. E agora a gente eu vejo assim que a divulgação científica ela não está tomando mais essa importância tão grande assim. Ela tem uma importância muito grande, mas ela não tem essa necessidade da gente ficar produzindo conteúdo toda hora, porque a gente está vendo que o Ministério da Saúde está mudando a postura deles quanto à vacinação, quanto à Covid-19, e as pessoas já estão vendo isso na realidade delas. Elas sabem que tomar vacina faz bem, elas sabem que tomar vacina não vai matar elas, então a prática está levando a informação correta, sabe? Mas se não fosse por todo esse trabalho que a gente fez, eu acho que não teria chegado nessa velocidade tão grande, sabe? Bem interessante o que você está colocando, que é uma questão muito presente, que é a ausência, né, do Ministério da Saúde nas campanhas de comunicação e educação em saúde nesse momento, quer dizer... Sim, inclusive o Zé Gotinha, por exemplo, ele foi perdido durante a pandemia. E ele tá super triste com isso. Verdade. Totalmente perdido e totalmente sem, quer dizer, um país como o nosso, que tinha uma cultura, eu infelizmente vou usar o termo tinha, não sei se é o melhor, mas pelo menos tinha muito consolidada uma cultura de imunização, né? E aí, enfim, desde muito tempo já, desde antes do SUS, inclusive, se a gente pensar a vacinação de varíola, se a gente pensar... eu ia falar que é muito engraçado que o governo federal, todo militarizado, é contra a vacina, sendo que o PNI foi criado em 73 e 71 durante a ditadura militar. Né? Exatamente. Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Então, assim, tem uma dimensão... é muito curioso isso, né? Porque o PNI, criado no governo militar e pensado como forma de proteger a população e a nação, portanto, né, das ameaças, cria-se agora num outro contexto, não mais desenvolvimentista, sei lá, de outra maneira, uma outra visão baseada num descrédito total da ciência e da verdade, né? E isso dificultou muito a compra de vacinas, dificultou muito e o processo de diminuição da hesitação vacinal, ou em alguns casos até da resistência vacinal, né? Não só a hesitação, mas a resistência que as pessoas estão tendo, alimentadas aí pelo seu ídolo, etc. e tal, e muito menos por base científica, etc. Então, nesse contexto, eu acho que você coloca assim, é muito importante o trabalho nas mídias sociais, né? Mas também, ao mesmo tempo, é importante esse trabalho massivo que só o Ministério da Saúde pode ter essa estrutura, né, de massificamente fazer, quer dizer. Então, queria que você falasse um pouco agora dessas limitações, assim, que você quer dizer, tem uma potência muito grande das redes sociais, né, mas ela tem alguns limites, né. Você falou um pouco das potencialidades dela, da interação, dúvidas que as pessoas tiram, né, tem uma dimensão... Então, se você quiser falar mais um pouco das potencialidades dela e também das limitações que ela podem ter e da importância desse trabalho mais estruturado de divulgação científica ou de comunicação da ciência que as instituições estatais deveriam fazer, né?
Bem, eu acho que a mais importante, eu tenho que contextualizar que eu esqueci dessa informação, que eu acho que é a mais interessante para todo mundo. O Todos pelas Vacinas, se vocês forem procurar, dá para entrar www.todospelasvacinas.com.br ou .info, .com, vocês vão ver como que foi o trabalho que a gente fez durante, principalmente no Twitter, né? A gente ficou em primeiro lugar no Twitter no dia 21, a nossa hashtag. A gente teve um alcance com... pintaram Todos pelas Vacinas no Sambódromo do AMB, eu acho que é AMB, né, aqui em São Paulo. Pintaram Todos pelas Vacinas, teve vídeo da ONU, teve narração da Thaís Araújo. Bem, a gente conseguiu algo que eu nunca teria interagido com tanta gente, tipo, incrível, né? E isso a gente gastou R$50. Literalmente, só R$50. Por quê? Porque a gente teve tipo, R$50 para pagar o domínio, né, do site. Mas só, por quê? Eu já tinha conhecimento de como fazer os vídeos, como fazer os sites, teve a ajuda de outros trabalhos de outros divulgadores científicos, principalmente a Flávia, do Observatório Covid, que cedeu o programa para a gente fazer esses vídeos. Então, assim, a gente tem uma potencialidade muito grande. Com R$50 a gente conseguiu fazer isso. Imagina com R$23 milhões, como foi sempre gasto em campanha do Ministério da Saúde, e que nas redes sociais não é nada, sabe? Então, assim, dá para mostrar esse contraste, sabe? Então, assim, a divulgação científica, os divulgadores científicos no Brasil têm uma potencialidade muito grande de mudar a nossa realidade. Só que, a gente não tem financiamento para quase nada. A gente conseguiu realmente pintar, por exemplo, fazer toda aquela pintura porque a gente teve... não foi patrocínio... enfim, basicamente um apoio. As lojas. Teve um apoio que pagou aquilo lá pra gente, que comprou essas ferramentas, comprou os materiais. Então, assim, quando todo mundo quer fazer alguma coisa, dá muito pra fazer, porque todo mundo se ajuda, sabe? Pelo menos nessas questões, obviamente, né? Mas, assim, a gente tem essa limitação, porque não dá pra gente fazer todo esse trabalho que foi extremamente cansativo todo santo dia, sabe? Porque a gente não ganha dinheiro para isso, a gente não é pago para isso, a gente tem um monte de outras tarefas para fazer, além da divulgação científica nesse âmbito, sabe? Então, essas são as limitações, mas são as limitações que todo cientista tem, né? A gente é subfinanciado, a gente faz nosso trabalho para o governo sempre, para o Estado sempre está beneficiando o Estado, só que a gente não tem nenhuma visibilidade. Então, assim, eu acho que a limitação mesmo é essa questão do financiamento e também da estruturação da divulgação científica. Eu acho que esse trabalho, a pandemia trouxe uma coisa muito boa, que foi essa formação da rede de divulgação científica. Então, por exemplo, no Twitter, eu tinha Twitter, mas eu não usava ele para divulgação científica. Logo que eu conheci a Melanie Fontes Dutra, ou a Melzilande, alguém deve conhecer mais pelo arroba, ela me convidou para trabalhar mais no Twitter. Aí a gente formou essa rede, a gente formou uma outra rede que eu tinha com outros divulgadores científicos, e hoje, assim, se eu quiser conversar com alguém que trabalha com física de partículas, eu posso mandar uma mensagem para uma pessoa e conseguir fazer isso, sabe? Isso é muito bom. Agora, depois dessa rede que a gente formou, uma coisa interessante é criar realmente um instituto, uma organização, algo que centralize, pelo menos de alguma forma mais construtiva, para as pessoas, né? Para novos divulgadores científicos com potencialidades enormes para mudar a realidade, consigam prosperar, né? Então, assim, são limitações que a gente está conseguindo resolver agora, está começando a resolver agora, mas isso ainda vai levar muito tempo e, infelizmente, a gente tem que mudar um pouquinho não a mentalidade, mas as políticas de financiamento da saúde, da educação, da pesquisa científica no Brasil. E isso só acontece mudando o governo, porque esse governo não parece muito interessado em ciência, né? Exatamente. Como você falou, algo que é muito importante, que é a questão do financiamento, né? Eu fico pensando no próprio CNPq em particular, e todo o processo de
desfinanciamento do CNPq, ou de um orçamento cada vez menor, até se comparado com as emendas parlamentares, por exemplo, o orçamento do CNPq é muito menor do que o destinado às emendas parlamentares, enfim, quer dizer, e tem um entendimento muito tacanho em relação à ciência, de que a ciência, diferente de outros países desenvolvidos, que a ciência é vista como fundamental para o desenvolvimento, né, do país, né, tanto do ponto de vista de curto prazo, porque você tem o investimento em ciência leva a empregabilidade também, né, mas médio e longo prazo pelas conquistas que, nas mais diversas áreas, que pesquisa básica ou aplicada, isso pode ter. Mas agora, mudando um pouco de assunto e chegando nas vacinas, especificamente nas vacinas, eu queria que você... Assim, as fake news sobre vacinas são enormes, né? São, assim, muitas. Você citou algumas, a transformação em jacaré, a questão da Pfizer, a mudança de DNA, e tantas outras, ou a vacina, a vacina, né? Em relação à Coronavac, etc., e 5G, implantação de chips, etc. Quer dizer, a gente está vendo um momento inédito no país em relação a isso. Por um lado, a questão enorme de informação que tem, que eu vejo similar só na gripe suína, no contexto da pandemia da influenza H1N1, assim, similar, mas sem a mesma proporção muito menor, mas ainda com a internet e a Rua Respostas. Eu me lembro muito de uma questão de várias pessoas comentando sobre isso, sobre a vacina, mas não tinha não tinha Facebook, não tinha Orkut, mas não tinha Facebook, ou o uso era muito menor, e não tinha WhatsApp, né, que é uma diferença fundamental em relação à pandemia atual. E também não tinha o sommelier de vacina, né, aquele que vai escolher a marca da vacina quase como se estivesse escolhendo um vinho mais amadeirado ou menos, ou mais frutado, etc. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco desse contexto que a gente está na pandemia, numa quantidade de fake news e também de posturas como essa, que são tão prejudiciais, né? A pessoa que vai indo em vários postos de saúde, eu vejo que tem não sei se você sabe, mas tem aplicativos sobre isso. Onde tem vacina. Onde tem vacina, né? Onde tem a vacina que eu quero, que é similar ao que se fazia no Twitter se faz ainda em relação à lei seca, né? Onde tem a operação lei seca. É algo similar. Né? Enfim, queria que você falasse um pouco desse contexto de fake news, especificamente sobre vacinas, e falando de outros casos e exemplos que você vem observando aí ao longo desse 1 ano e meio. Bem, desde que a gente tem trabalhado desde acho que novembro de 2019, que a gente fundou a União Pro Vacina, realmente porque a gente estava vendo essa queda da cobertura vacinal no sarampo, que teve toda aquela... Ainda ocorre essa epidemia de sarampo no Brasil, a gente viu que isso só aconteceu realmente, obviamente a gente sabe todas as limitações do SUS, do plano de vacinação do SUS, de como as pessoas, como que as pessoas levam suas crianças pro postinho de saúde, que tem a questão de tempo, né, muito isso, para os pais levarem as crianças, mas a gente viu que o principal problema e o que a gente consegue alcançar foi a institucionalização do movimento anti-vacina no Brasil. E isso a gente viu que foi institucionalizado mesmo, agora, ainda bem que está acabando, né? Mas foi institucionalizado logo quando o presidente e a SECOM falaram que a vacina deveria ser obrigatória, porque era experimental e tudo mais. Isso mostrou como que o governo tinha algum antivacina lá. E a gente viu pelo gabinete das trevas, né? Que chama... Uhum. Do Dark, enfim. Gabinete do ódio, né? Então, a gente viu que esse problema. E isso estava muito ligado com as redes sociais. Então, desde 2019 a gente faz esse monitoramento de grupos de Facebook pela União Pro Vacina. A gente produziu, acho que uns 3 relatórios mostrando como que isso foi a intensidade e o número de posts anti-vacinas nos grupos anti-vacinas no Brasil aumentaram ao longo da pandemia. E principalmente quando começaram a anunciar as vacinas da Covid-19. Antes eles
a gente mostrou no começo do ano que os grupos antivacinas pararam de falar sobre vacinas e começaram a falar sobre Covid-19. E aí, quando começaram a falar sobre as vacinas da Covid-19, começaram a anunciar a vacina da Pfizer, da AstraZeneca, a da Sinovac, eles mudaram para fake news de Covid-19. E eles foram adaptando todas as fake news de vacinas, como não falaram de vacina vai causar autismo. Provavelmente eles vão falar em algum momento, agora que as vacinas estão sendo liberadas para crianças, mas eles foram adaptando muitas das fake news e conspirações que já rolavam com outras vacinas, né? Então, Bill Gates, marca da besta, chip e tal, isso foi se adaptando ao longo da pandemia. E então, assim, a gente sabe muito bem também que essas fake news e essas postagens e foram, na verdade, muito denunciadas para as redes sociais, elas só foram excluídas, assim, mais pro final do ano, sabe? E mesmo assim, a gente conseguiu, ainda bem, eu agradeço muito ao João Rafael do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, da USP, e a Natália, que vem fazendo, e da União Pro Vacina também, que vem fazendo esse monitoramento e conseguiram derrubar um desses grupos antivacinas. Então, assim, só que isso, depois de muito tempo de análise que a gente produziu para a VAS, por exemplo, que a gente denunciou para outros jornais, mostrando que o Facebook, o Instagram, o Twitter e outras redes sociais não coibiram essa produção de fake news. Então, a gente sabe que esse sangue que tem nas mãos, que foi causado pelo negacionismo, tem muito das mãos dessas grandes empresas de tecnologia de redes sociais, especialmente o Facebook, que controla o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Então, se já tivessem feito alguma política de coibir essas fake news, talvez a gente teria chegado nesse momento do começo do ano, né? Então, e ainda tem muito a ser feito. E a gente tem ferramentas, a gente tem alternativas, a gente tem essas formas de resolver esse problema. Tem esse manual que a VAS publicou, esse relatório que publicou, o que a gente poderia fazer? Só que o Facebook não liga muito para isso, então a gente fica nisso, né? Mas agora a gente tem parado de falar muito sobre isso, mas a gente tem que voltar e ficar sempre batendo nisso, porque fake news não ocorre só com vacinação, mas ocorre com tudo, né? No momento que lançar ou que vacinar, sei lá, 7 milhões de pessoas no mundo e 10 pessoas morrerem por causa de anafilaxia, como já teve, porque tomaram a vacina e não sabiam que eram alérgicos a algum componente, não tiveram o apoio necessário dos profissionais de saúde, vão associar isso à vacina e vão mostrar que a vacina matou muita gente. Então, tipo, sempre a gente tem que estar combatendo a fake news, porque sempre fake news e negacionista vai estar produzindo fake news. Então, eu acho difícil não falar sobre essa questão. Mas, eu não lembro se tinha mais algum ponto que tinha que falar, mas é o que eu mais lembro, assim. Não, ótimo. Agora, o outro ponto que eu fiquei pensando era em relação que há muito pouco desconhecimento em relação às plataformas das vacinas, né? De como que elas funcionam. Embora muita gente fale de você vai ficar doente porque tomou vacina e não sei o quê. Mas tem metodologias muito diferentes. Plataformas como você citou da Pfizer, né? Que explora muito a questão da bioinformática. E para quem minimamente conhece isso, fica meio alucinado, tá aqui interessante e tal, não sei o quê. Mas também você tem metodologias tradicionais e muito eficazes, como da Coronavac, né, que, enfim, são métodos mais tradicionais, mas muito eficazes, que estão em várias vacinas. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessas plataformas, como que essas, né, das principais vacinas que estão disponíveis no Brasil atualmente, né, AstraZeneca, Coronavac, Janssen e da Pfizer. E também que você falasse também um pouco, que eu acho que tem também uma grande entendimento muito equivocado, é que tomei vacina e estou liberado para ficar sem máscara, para fazer, né, enfim, sair, me aglomerar e fazer tudo o que eu quiser, e etc. Absolutamente. Enfim, tem uma ideia muito, muito complicada em relação a o que é a vacina, para que ela serve, etc. Queria que você
falasse sobre esses dois aspectos. Assim. Bem, eu sempre falo de plataforma de vacina com uma linguagem um pouquinho mais simples, assim. E eu acho que baseado também numa pergunta que um antivacina fez no Twitter, eu acho. Eu achei genial aquilo para introduzir a ideia de vacina. Que ele falou assim, bem, e se ao invés de vacina a gente colocasse um vírus ou um pedacinho dele enfraquecido e desse para a pessoa para montar a resposta imune? Aí o cara falou, bem, literalmente uma vacina faz isso, sabe? Então, assim, eu sempre gosto de introduzir assim. Então, você pode dar o vírus morto, a gente não considera o vírus vivo, mas enfim, você pode dar o vírus morto, inativado, como na Coronavac. Você pode dar um pedaço dele, então, que a gente chama de vacinas de subunidades. A gente pode dar basicamente o formato dele, a casca dele, enfim, a parte externa do vírus pro nosso sistema imune falar, nossa, isso daqui parece um vírus, vou matar, vou produzir uma imunidade vou imunizar o corpo dessa pessoa contra isso. Que a gente chama de vacinas de VLPs, que são as que eu trabalho. E a gente pode colocar também informações necessárias, as informações necessárias para o nosso corpo, para as nossas células, produzirem esse pedaço do vírus, que a gente chama, então, de vacinas gênicas. Então, essa vacina gênica pode ser a gente dar o DNA mesmo, ou a gente pode dar o RNA mensageiro, que é a informação que já, quando chegar na célula, já vai produzir aquela proteína, que é o caso das vacinas, a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna. São as vacinas de RNA mensageiro. Então, são basicamente esses os tipos. Temos ainda o outro tipo de vírus, de vetor viral. Então, basicamente, a gente coloca um vírus com um segmento, a informação também necessária para as nossas células produzirem aquele pedaço do vírus da Covid-19. Só que aí a gente usa um outro vírus que não causa doença na gente. Então, são os adenovírus, no caso. Os adenovírus... no caso da Shadox-1, que é a da AstraZeneca, é um adenovírus de chimpanzé, da Janssen ou da Sputnik, eu acho que tem mais outro, eu acho que é Sinopharm, que usam outros adenovírus. E adenovírus, para quem não sabe, é um vírus que causa resfriado em seres humanos. Então, ele não... Se isso alterasse o DNA, cada resfriado cresceria uma asa, a gente viraria X-Men, né? O que não acontece, infelizmente. Seria até legal, infelizmente. Exatamente. Por exemplo, falam que a vacina deveria ter... que vacinas teriam luciferase. Para quem não sabe, luciferase é aquela proteína que dá a luz aos vagalumes, né? A bundinha dos vagalumes. E isso seria uma marca da besta. Bem, eu adoraria começar a produzir luciferase, ia numa festa, numa rave depois da pandemia, brilhar é incrível, mas isso não acontece, infelizmente. Então, assim, são esses os tipos de vacinas e elas têm sido muito boas, assim, cada vacina tem uma particularidade na questão de efetividade, da efetividade e eficácia das vacinas, da imunogenicidade, então como que o nosso sistema imune responde àquela vacina. Tem sempre essas diferenças, a gente não pode comparar e falar assim, a vacina que a gente já esperava, que a vacina inativada da Coronavac seria mais eficaz que a vacina, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, por exemplo. A gente nem sabia porque a gente não tinha vacina de RNA mensageiro antes, mas não tem como falar que uma é igual à outra, não dá. Mas, quando a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, que tem muita gente morrendo, se você consegue combater essas mortes e reduzir as hospitalizações, você já está resolvendo muito desse problema da pandemia. Agora, se a gente quer discutir, depois de um tempo, que a gente reduziu esse número de hospitalizações, a gente deixou o Sistema Único de Saúde, no caso do Brasil, respirar mais um pouco, a gente pode discutir em vacinas que vão reduzir a transmissibilidade da doença, que é o caso da vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, que tem mostrado esses números, né? Mas nada que a gente pode falar, por exemplo... o Assim falou que a Pfizer e a da AstraZeneca reduzem a transmissibilidade, mas ele não falou da Coronavac. Bem, a gente sabe que quando uma pessoa toma a Coronavac ou toma alguma vacina, ela não vai ficar tão doente, ela não vai produzir não vai ficar tossindo, ela não vai ficar produzindo tanto vírus a ponto de transmitir para muita gente. E é por isso que a gente tem que bater sempre na outra tecla, que
você também tem que usar máscara. Você também tem que praticar o distanciamento social. Porque é como um queijo suíço. Você tem vários buraquinhos. Quanto mais buraquinhos você vai colocando e mais fatias você coloca, menos aquele vírus, ou menos carga viral, ou menos aquele vírus consegue se transmitir na população. Então a gente sempre tem que estar utilizando essas outras medidas não farmacológicas, né? Mas, assim, a gente tem muito que discutir sobre vacinas ainda, e a gente tem que muito discutir quais são os componentes dela, né? Porque volta e meia sempre as pessoas estão falando sobre, por exemplo, alumínio na vacina, formaldeído. Nossa, como é possível colocar formol nas vacinas? Gente, ninguém coloca 30 litros de formol nas vacinas. Se fosse assim, ninguém envelheceria, né? É igual, sei lá, as pessoas dormem no formol. Bem, isso não acontece. Então, sei lá, eu acho que ao longo do tempo, e aí que volta na questão do Ministério da Saúde, eu acho que tem muito da questão também de que os profissionais de saúde não sabem muito bem sobre vacinas. E um dos trabalhos que a gente tem feito, e que muitos profissionais de saúde que trabalham com vacinas e que estão ligados nessa questão têm feito, é levar essa informação para os profissionais de saúde discutirem isso com a população. Porque sempre chega alguma mãe, algum pai que vai levar a criança pela primeira vez no SUS para tomar vacina e tem algumas ideias, porque viu no Facebook que vacina vai causar autismo. Como que você combate essa informação se você não tem a explicação porque ela está errada? Então, eu acho que ainda a gente tem que evoluir bastante nisso. Mas, para isso, voltando, o Ministério da Saúde tem que fazer o trabalho dele. Exato. Porque a gente não vai imprimir um monte de e-book, um monte de livro para a população com o dinheiro que a gente não tem, né? Então... Você tocou super bem. Não tem uma limitação muito estrutural, né, para o nosso trabalho, assim, na educação. Embora ele seja muito relevante, importante, e cada vez mais iniciativas como essas são importantes, mas tem limitações estruturais muito, muito profundas, né? Queria que você falasse um pouco agora sobre você estar desenvolvendo, né, participando de pesquisas do movimento de vacina contra o coronavírus. Tal. Queria que você falasse como é que está indo, como é que está essa pesquisa, tipo, né, falasse sobre financiamento também, como é que vocês estão conseguindo desenvolver a pesquisa no Brasil, enfim, nesse contexto. Eu tenho visto algumas iniciativas, tá, mas muitas delas estão sendo mais morosas por conta da falta de financiamento. Eu queria que você falasse um pouco tanto da proposta, né, da tecnologia, do protocolo, mas também do andamento e as dificuldades que vocês estão tendo e avanços também. Bem, claro. Bem, a pesquisa está bem inicial ainda, nem cheguei ao laboratório direito, porque, enfim, pandemia, estou trabalhando mais com revisão bibliográfica dessas tecnologias, mas, basicamente, a ideia, a proposta do meu projeto é, basicamente, fazer uma vacina como se fosse a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Para quem não conhece muito bem como ela funciona, eles colocam a informação em forma de RNA mensageiro dentro de uma nanopartícula lipídica, ou seja, uma nanogotinha de óleo. E aí, isso, como que a gotinha de óleo tem a mesma natureza que a membrana plasmática das nossas células, elas conseguem se fundir e aí você coloca essa informação dentro da célula. É basicamente quando você vai tentar misturar água com óleo, não mistura, mas se você coloca uma gotinha de óleo, aquela coisa passa, né? Ou um detergentezinho, por exemplo. Então, tem essa tecnologia de nanopartículas lipídicas, então de você entregar essa informação para o nosso corpo através dessas nanopartículas. Mas o nosso trabalho por que não colocar essa informação dentro de partículas que parecem com vírus, que são as VLPs, ou Virus-like Particles, e entregar para o nosso sistema imune? Porque a gente já tem vacinas com essa tecnologia de VLP. A vacina de HPV, por exemplo, ela utiliza uma proteína do capsídeo, então a casca do vírus do HPV, para desenvolver aquela resposta imune. Isso é muito efetivo, tanto é que a gente teve uma redução, desde a aplicação dessas vacinas no SUS, que é a quadrivalente do HPV, de 99% de redução, eu acho que foi 99% de redução dos casos de câncer de colo de útero, que é causado pelo vírus do HPV. Então,
a gente quer colocar isso. Isso a gente vai testar várias estratégias diferentes. Então, vai basicamente ser um trabalho de doutorado. Então, eu vou ter que penar para testar coisas diferentes, fazer essas diferentes formulações. Mas tá bem no início. Eu espero que até o final do ano a gente tenha algum resultado bacana para apresentar e bem bonitinho. Mas é basicamente isso. Em questão do financiamento, é engraçado perguntar, porque ontem foi aprovada minha bolsa FAPESP, então eu estou menos pobre, menos subfinanciado. Então, eu estou bem feliz com isso. Que bom, mas o financiamento... obrigado. Mas o financiamento, assim, que o nosso laboratório tem feito com o Gustavo Cabral, então vocês podem procurar, ele sempre está fazendo live, ele sempre conversa com muito, tanto com político, quanto empresário, quanto um monte de gente para conseguir fazer essa ponte do financiamento das nossas pesquisas. E uma das parcerias que a gente tem conseguido é com o Itaú, que a gente, com o Hospital Sabará, então vão montar um laboratório para a gente fazer essas pesquisas, para desenvolver as vacinas, mas também o projeto ele é financiado pela FAPESP também, e ele está ligado ao Butantan também. Então é possível que em alguns anos, porque o doutorado eu não vou conseguir fazer isso de um ano para o outro, porque, enfim. Mas eu espero que em algum momento a gente tenha essa vacina para todo mundo, porque a nossa ideia é realmente levar uma vacina a R$1, $1, como sempre o Gustavo fala. O nosso sonho é levar uma vacina para $1 para todo mundo tomar, porque a gente não quer lucrar em cima da saúde da população. A gente quer levar essa Covid-19, os coronavírus que venham a surgir, que vem sempre surgindo porque todo mundo não para de desmatar, né, e tem interação com animais silvestres de uma forma insegura, que a gente impeça essas novas pandemias, e a gente impeça que esse vírus continue a matar tantas pessoas, né. Então, eu acho que é basicamente esse o nosso projeto, mas ainda tem muita água para rolar. Muita coisa. Assim, queria agradecer assim, muito a sua participação nessa live, ter aceitado compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta experiência. E além de agradecer, queria dar os parabéns pela sua pesquisa e pelo seu trabalho como divulgador científico e também como cientista. Acho que é muito, muito, muito importante. É muito importante também uma coisa que você falou no começo, aproximar, né? Nós somos seres humanos, pessoas que têm inúmeras questões e necessidades como tantas outras. Eu acho que por muito tempo a ciência ficou e quis ficar, em alguma medida, muito distante da sociedade, por várias inúmeras questões. Mas eu acho que em momentos críticos como esse, embora com proporções catastróficas e trágicas, perturbadoras, também coloca questões para revisar o presente com vistas ao futuro. Quer dizer, a divulgação é fundamental, que a gente possa ter outros governos preocupados com a ciência e preocupados com o financiamento da ciência, a gente possa ter um CNPq mais forte, agências de fomento mais fortes, que permitam não só o trabalho de pesquisa de qualidade, mas também com muita qualidade o trabalho da divulgação científica, que é muito fundamental, e diversificar esse trabalho é muito importante. Bom, queria agradecer imensamente a você, e dar os parabéns também pela pesquisa, e dizer para todos e todas que a live vai ficar disponível tanto no canal do IGTV quanto no YouTube. Obrigado, assim. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu gostei bastante de falar dessa questão de como a divulgação científica foi importante para minha carreira científica e como a minha carreira científica foi importante para a divulgação científica. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo que está em dúvida com essa conversa entre esses dois mundos, né, como se fosse a Hannah Montana, né, é de que quando você divulga a ciência, você está mostrando como que você está apaixonado por ela. E no momento que você para de se apaixonar pela ciência, você para de fazer ciência.
você começa a virar um robô. Então eu acho que a divulgação científica ainda tem que mostrar esse lado de como que ela leva esse amor pela ciência e como nos torna ainda mais cientistas, né? Enfim, eu gostaria também que vocês seguissem os nossos projetos, então Rede Análise Covid-19, União Pro Vacina, Todos pelas Vacinas, Observatório Covid-19, todos os divulgadores científicos que estão no Twitter, estão em outras redes sociais, porque por mais que a gente não seja financiado pelas agências de fomento, e pelo governo e enfim, a gente sobrevive muito com o apoio de vocês. Então, apoiem a ciência e apoiem os cientistas brasileiros e os divulgadores científicos. Muito obrigado. Exatamente. Que viva a ciência e que o apoio da ciência seja sempre fundamental e compartilhar. Espero que as pessoas que estão aqui ou que verão isso depois possam compartilhar e apoiar a ciência. Acho que é muito importante. Obrigado mais uma vez. Agradeço muito. Agradeço. E é isso, obrigado. Bom dia e um ótimo final de semana a todos e todas. Se cuidem, continuem se cuidando, a pandemia não acabou. Tchau, gente. Tomem a vacina. E tomem a vacina. Isso aí, esqueci de falar isso. Vacina boa, vacina no braço, enfim, acho que é isso. Vacina. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Adorei. Eu também quero. Peguem um Zé Gotinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.